A paz de Cristo a todos. Deus abençoe cada um de vocês. Estamos começando mais uma live de lançamento do curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo. Já estou vendo aí o pessoal chegando. Muito bom. Sejam todos bem-vindos. Estamos muito felizes com a abertura do nosso curso. Já tivemos 2 aulas, a aula de abertura com o pastor Silas Malafaia, aula magna, a importância da teologia para o cristão, foi uma aula espetacular. Depois tivemos a segunda aula semana passada com o pastor Odilton Ângelo, Eclesiologia, Formas de Organização da Igreja, uma aula também espetacular. E agora estamos indo essa semana para que vai ser a aula de Bibliologia, Bíblia, História e Inspiração com o pastor Gilmar Chaves. Hoje estamos recebendo meu amigo querido, olha aqui, ó, meu coração para você, pastor Assir Geroni Júnior, sumidade teológica, doutor em coordenador regional da Sociedade Bíblica do Brasil no Rio de Janeiro. Não é fraco não, hein? Apenas serve e nada mais, como dizia a música. Meu amigo, que prazer te receber, que alegria ter você no nosso corpo docente. Eu, sem nenhuma dúvida, digo com toda certeza, como nós estamos sendo abençoados pela sua presença como professor no curso livre de teologia. Talvez as pessoas que estejam nos assistindo e que assistirão essa live depois, porque ela fica gravada lá no canal do YouTube, assim como no Instagram também, não conheçam o pastor Assir como eu conheço e também não saibam da sua capacidade e da sua formação e da sua humildade. Isso é muito lindo em você, meu amigo, porque apesar de você estar ocupando posições altíssimas, onde Deus tem te colocado, onde Deus tem te levado, o seu coração, eu dou testemunho aqui já no início dessa live, é um coração de servo, é um coração de uma pessoa que sabe que nós só podemos ser alguma coisa se Deus assim nos permite. Então, eu agradeço ao Senhor por ter você, né? Não só pelo seu conhecimento, não apenas pela sua formação, não apenas pela sua capacidade. Eu estou falando assim, as pessoas estão aí na live, entrando, participando, estou falando assim porque eu sei quem é o pastor Assir, mas principalmente pela sua humildade, pela sua piedade. Você é um homem de Deus, um homem piedoso, um pastor de ovelhas, e isso me deixa muito feliz. Eu agradeço por suas palavras, gentis palavras, viu, meu amigo? E para mim também é uma honra estar participando desse projeto inovador, desse projeto abençoado da Faculdade Vitória em Cristo. Além da admiração que a gente tem por toda essa realidade, mas também por você, por sua pessoa, pelo seu carinho, pelo seu convite, pelos tempos bons que nós passamos juntos, conversando, compartilhando das coisas do reino. É sempre muito bom estar com você e para compartilhar dessa live, certamente ainda muito mais. Estou feliz de estar aqui, é um prazer servir, tá bom? Obrigado, meu amigo. A gente tem começado todas as lives com uma oração, tá? E eu quero nessa oração, em primeiro lugar, agradecer a Deus, porque Deus tem sido tão misericordioso, bondoso conosco, né? Em particular pela cirurgia que eu passei, né? Fui submetido a uma cirurgia no joelho na semana passada, no sábado, e a cirurgia aconteceu tudo bem, foi bem sucedida. Já estou em casa, ainda andando de bengala, mais devagarinho, né, dentro daquele período que o médico estabeleceu. Está tudo fluindo muito bem. Então, quero agradecer a Deus
aqui nessa live, né, com os nossos alunos, com as pessoas que estão assistindo. E também quero fazer um pedido de oração por todas as pessoas que estão enfrentando tantas lutas com essa enfermidade, para que Deus venha sustentar, para que Deus venha curar, para que Deus venha abençoar. Nós somos pastores e eu tenho certeza que, assim como eu tenho cuidado de muitas vidas, de muitas famílias que estão enfrentando essa luta, você também tem passado por isso. E eu quero, nesse início, nessa oração, apresentar todas essas necessidades ao nosso Deus. Eu convido você que está na live também, se você puder fechar seus olhos, não sei onde você está, mas se você puder, fale com Deus nesse momento junto conosco. Pai querido, Senhor das nossas vidas, louvado e engrandecido é o teu nome para sempre. Senhor, nos reunimos aqui para te adorar, para dizer que tu és grande, que o Senhor é o Deus criador, o soberano sobre o céu, sobre a terra, nada escapa do teu poder. O Senhor é o Deus tremendo. Senhor, nós te adoramos, nós te glorificamos nessa live. Eu te agradeço por cada pessoa que já está conectada e junto conosco, Senhor, nesta conexão somos igreja. Somos a tua igreja, Senhor, reunidos no teu nome e sabemos que o Senhor está presente. Ó Pai, visita cada pessoa nessa hora, cada família, Senhor, cada um que está enfrentando essa batalha nessa saúde, Senhor, problemas, ó Deus, diversos que temos visto. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Por isso eu te peço, intervenha, Senhor. Vem sobre nós com o teu poder, a tua autoridade e age. Age sobre o mundo, age sobre o Brasil, age sobre o Rio de Janeiro, age sobre, Senhor, todas as pessoas que te clamam, que te buscam. O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorre-nos, Senhor, que estejamos seguros debaixo das tuas mãos. Quero te agradecer pela vitória na cirurgia a qual fui submetido. Entrego minha restauração, Senhor, nas tuas mãos, pedindo a tua bênção sobre nós. E de forma especial te peço pelo pastor Assir. Abençoa o teu filho, abençoa a família dele, o ministério dele, o trabalho dele tão importante na sociedade bíblica do Brasil. Senhor, que ele continue sendo um farol e que a tua luz, Senhor, venha iluminar por intermédio dele e do seu ministério tantos lugares que ainda estão em trevas. Eu te agradeço pela vida do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu amigo. Amém. Vamos lá. Que Deus nos abençoe. Amém. Primeiro assunto da nossa live é o nosso tema do curso, né? Não da sua disciplina, que será o último assunto, mas eu peço a todos os professores que sempre iniciem a live falando a sua visão acerca da importância da teologia. O nosso curso é um curso de teologia, um curso livre de teologia, e nós temos visto a necessidade, a importância desse tema, e cada professor que fala numa live traz uma visão pessoal dessa importância. Eu queria te ouvir sobre a importância da teologia para o cristão, para a igreja, nos dias de hoje. Muito bem. Bom, boa noite a todos. Bom estar com vocês. Eu sou suspeito em falar porque eu sou apaixonado por teologia. Eu amo estudar teologia. Passei boa parte da minha vida estudando teologia. E eu cresci num contexto em que havia uma dúvida sobre a importância do estudo teológico, a ponto de alguns afirmarem o seguinte: cuidado, se você fizer teologia, você pode desviar, né? Como se a teologia ela fosse um mal que iria desviar o cristão da vontade de Deus, da piedade, da vida com Deus. É claro que existem teologia e teologias por aí. Todo tipo de teologia, às vezes, que pode até levar alguém a apostatar da fé. Mas, em termos de importância, é fundamental, e hoje eu entendo isso, que um cristão ele tenha um conhecimento teológico. Mas, mais do que isso, todo cristão, em maior ou menor medida, faz teologia.
Porque o que é teologia? Simplesmente a gente explica o seguinte: Theo, Deus, logia, estudo. Estudo de Deus. É muito simplista isso, né? Mas vamos pegar um pouquinho mais. É o estudo da revelação de Deus, da forma como Deus se decidiu revelar. Nós não temos Deus como um objeto de estudo, nós não conseguimos delimitar Deus como qualquer outra ciência consegue delimitar o seu objeto de estudo. Nós não conseguimos fazer isso. Nós conseguimos entender a Deus, estudar a revelação de Deus a partir daquilo que ele mesmo decidiu se revelar. E ele decidiu se revelar de duas formas principais. Ele decidiu se revelar pelo aspecto geral, a revelação geral, ou seja, na criação a gente percebe Deus. Quando a gente percebe uma bela obra da criação, a gente fala, isso foi Deus que fez. Isso é Deus se revelando. Mas ele também se revelou de forma especial. E essa forma especial se deu em Jesus Cristo, que nós conhecemos por meio da palavra de Deus. Então, eu conheço a Deus quando eu olho para a Bíblia, encontro nela Jesus Cristo, e passo a entender melhor quem é Deus, como ele se revela. Então, todo mundo faz teologia. Quando alguém lê a Bíblia, ele está fazendo teologia. Quando alguém ouve uma pregação e aplica aquilo para a sua vida, ele está fazendo uma teologia. Quando alguém quer conhecer um pouco da história da igreja, ele está fazendo teologia. Então, eu quero dizer, pastor Isaías, que todos nós somos teólogos. A questão é, qual é a forma como nós fazemos essa teologia? Ela pode ser melhor, ela pode ser bem fundamentada, ela pode estar bem enraizada, ou ela pode ser simplista e, por isso, falha. Todo mundo faz teologia. Então, é importante que todo mundo conheça melhor a teologia, se aprofunde nos estudos acadêmicos. Não uma teologia apenas academicista, fria, distante, não. Mas uma teologia que tem a ver com a vida, que tem a ver com Deus, que tem a ver com a igreja, com o reino de Deus. Então, a importância da teologia é total. Hoje eu entendo que a teologia me fez conhecer mais de Deus, me fez conhecer mais da revelação dele e me aproximou de Deus. A teologia me fez orar mais, me fez reconhecer mais quem Deus é e me fez reconhecer mais quem eu sou. Então, eu reconheço que ele é o Deus todo-poderoso, grandioso, enviou Jesus Cristo, nosso Salvador, e eu reconheço que eu sou limitado. Como que a teologia pode desvirtuar alguém? Só se for uma má teologia. E é por isso que nós precisamos de boas teologias, de boa gente oferecendo bons cursos de teologia, firmado na Bíblia, firmado nas Escrituras. Não que a teologia não tenha que dialogar com a sociedade, ela precisa, mas mais do que dialogar, ela precisa estar firmada e fundamentada nas Escrituras, em Deus, para aí ela conseguir dialogar. A base principal da teologia é a Escritura. As ciências auxiliares, arqueologia, história, sociologia, tudo isso ajuda, mas não constitui a verdadeira teologia. Então, a gente precisa de teologia. Quem fala, o que me importa é Jesus, eu não quero nem saber de teologia, está equivocado, porque, querendo ou não, já está fazendo um tipo de teologia. Forte demais essa palavra, meu amigo. Tremenda. Glória a Deus pela sua vida. Senti a presença de Deus aí nessa fala. E isso é verdade. A verdade é que até um ateu ele faz teologia. No momento em que ele nega Deus, no momento em que ele diz que Deus não existe, ele já está fazendo um posicionamento teológico, né? Ele está negando coisa, mas ele está se posicionando. E nós que somos cristãos precisamos aprofundar o nosso conhecimento, como você falou. Hoje há um grande número de cristãos que são analfabetos bíblicos. E quando uma pessoa estuda teologia, ela está, como você disse, só estou colocando nas minhas palavras o que você já falou, ela está estudando a Bíblia. A boa teologia é um ponto muito sério, né? Tem muita gente, hoje o advento da internet abriu os canais de comunicação e tem gente falando o que quer, né? Falando pensa por aí, e os outros vão ouvindo e se alimentando de palavras que não são palavras verdadeiras. São palavras que são falaciosas, palavras mentirosas, palavras que não têm fundamento bíblico. Eu faço um alerta sempre. Cuidado com quem você está ouvindo.
cuidado com quem você está assistindo. Quem são essas pessoas? Qual é a história dessas pessoas? De onde elas vieram? O que elas estudaram? Qual é o comportamento dessas pessoas? A pessoa entra no YouTube, pega um canal qualquer de alguém falando, não sabe nem quem é, e acredita e toma aquilo como base para a sua vida e depois sofre. Sofre porque seguiu alguém que ela não sabia quem era, não tinha fundamento bíblico, começou a inventar um monte de história, e a própria história está aí para mostrar isso, né? Quantas seitas, quantas heresias surgiram no decorrer de todos esses anos, coisas que a Bíblia disse claramente: se aparecer um anjo vindo do céu e apresentar um novo evangelho que seja anátema. Aconteceu isso e a igreja está aí e tem um monte de gente que vai atrás dela. Então é importante que nós tenhamos consciência muito firme de quem nós estamos ouvindo, qual a teologia que estamos estudando, com quem estamos aprendendo. Pastor Silas, na aula inaugural, teve uma fala muito certa sobre isso. Ele iniciou a aula dele, quem quiser assistir, essa aula é gratuita, ele iniciou a fala dele trazendo a história do estudo teológico das Assembleias de Deus no Rio de Janeiro, né? De onde ele veio, como ele participou, a história do pai dele, da mãe, e assim, foi muito bonito isso. Por quê? Porque nós temos que ter atenção a esse ponto. E nesse ponto, pastor Assi, os nossos professores, nós temos um cuidado grande. Quem são os professores do curso de teologia da Faculdade Vitória em Cristo? São homens e mulheres de Deus. São homens e mulheres de família. São homens e mulheres com testemunho, ligados a igrejas, submissos a autoridades espirituais, que têm uma vida pautada na palavra, não falam do que não vivem, ensinam aquilo que praticam. E esse ponto é um ponto muito sério para nós, né? Você que é meu amigo pessoal, nós nos conhecemos nossas famílias, conhecemos a nossa trajetória, né? Pastor Silas, quando o pastor assim não é um pastor da nossa igreja, pega uma água para mim, filho, por favor. Tem um pouco rouco aqui. Faz parte. Vai falando, ar-condicionado, né? A gente sempre pede permissão ao pastor para convidar pastores de outras denominações, e o pastor Silas autorizou a presença do pastor Assir conosco nesse curso, assim como de outros pastores. Eu acabei de passar por aqui, vi aqui na live pastor Douglas do Carmo, que é nosso amigo também, do Ministério de Bom Sucesso. Nosso amigo, homem de Deus. Homem de Deus. O Douglas é um homem de Deus, um amigo muito capacitado e um homem de Deus. Graças a Deus pela vida dele, viu? Tudo bem, já fizemos uma live. E eu tenho pedido a todos os professores que se apresentem, que falem da sua história, da sua formação acadêmica, claro, porque é um curso, então a formação acadêmica é importante, que falem também da sua experiência ministerial, que falem da sua família, que eu acho que hoje o maior currículo nosso é a nossa família. Então, queria, meu amigo, que você se apresentasse, né, para que as pessoas que estão aqui na live, aqueles que vão assistir depois, possam conhecer quem é o professor Assir, o pastor Assir. Muito bem. É importante o que você falou, porque eu sempre digo que teólogo que não tem vida de igreja, para mim, eu já paro de ouvir, tá? Teólogo que fala ao vento, que não está envolvido numa igreja, envolvido no reino de Deus, vai se perder e vai fazer quem está ouvindo ele se perder. Então é muito importante que esteja envolvido, sim, com o reino de Deus e com a igreja. Bom, quem sou eu? Sou Assir, sou curitibano, estou há pouco tempo no Rio de Janeiro. Há pouco tempo não, já faz tempo. Cheguei aqui em 2013, né? Faz 8 anos que eu estou por aqui, já faz tempo. Eu sou casado com a Tânia, somos casados desde 1999. Eu tenho 2 filhos, o Assir Neto, que tem 21 anos, e que lá em casa a gente não tem muita criatividade, então o nome do meu pai é Assir, o meu nome é Assir, e o nome do meu filho é Assir, né? 3 Assir na família, já que o nome é diferente. E a Isabela,
que tem 19 anos, vai fazer 20 anos em junho, também são meus 2 filhos. Eu nasci, cresci em Curitiba, fui ordenado em Curitiba, numa igreja que só tem no Paraná, São Paulo e Santa Catarina, se chama Igreja Redenção, é a igreja da minha formação, uma igreja que eu tenho muito carinho, meus pais são de lá, muitos amigos meus estão lá, é uma igreja que eu guardo no coração. Eu comecei a trabalhar na Sociedade Bíblica em 2004, final de 2004, início de 2005. Comecei como vendedor, depois fui a gerente da unidade da SBB em Porto Alegre. Fiquei pouco tempo em Porto Alegre, fiquei 1 ano e 8 meses, alguma coisa assim. E fui para Belém do Pará, fiquei lá quase 5 anos como um gestor, como um secretário regional da Sociedade Bíblica lá na região norte, cuidando de 6 estados. E em 2013 vim para o Rio de Janeiro, também pela Sociedade Bíblica. Então, eu tenho um ministério bivocacional em que eu trabalho muito pela causa da Bíblia, distribuindo a Bíblia, realizando projetos com a Sociedade Bíblica, projetos culturais, sociais, educacionais, né, com palestras, com seminários. Enfim, esse é o meu trabalho. Eu amo fazer isso, amo trabalhar na Sociedade Bíblica. Eu reconheço que Deus me trouxe para essa missão e eu amo fazer isso. Aqui no Rio de Janeiro, eu cheguei, procurei uma igreja e me identifiquei muito com a Igreja Missionária Evangélica Maranata, que é a igreja presidida pelo pastor Paulo César Brito. Então, hoje, eu auxilio como pastor na igreja aqui de Duque de Caxias. Então, essa é um pouco a minha história. Minha formação, eu fui para o seminário fazer teologia. Meu desejo era simplesmente aprender teologia, porque eu estava assumindo uma congregação pequena numa cidade chamada Piraquara, no Paraná, distante de Curitiba, uns 10, 15 quilômetros aproximadamente. Então, eu assumi uma congregação muito novo, com 21 anos de idade, era diácono nessa época, e eu tinha o desejo de conhecer mais. Então, eu fui fazer seminário teológico. Terminei o seminário teológico, quando eu estava terminando, em 2006, estava na época das convalidações, né? Quem fazia um seminário livre, num Instituto Bíblico Livre, podia, se tinha uma carga horária, tudo certinho, podia validar. Eu convalidei meu curso de teologia na PUC do Paraná. Estudei mais 1 ano na PUC do Paraná. Para atender algumas demandas, até do trabalho, eu fiz um MBA em Gestão Empresarial na Fundação Getúlio Vargas, fiz um curso de especialização em Ciências da Religião e em Gestão de Projetos Sociais no Terceiro Setor, tudo para o meu trabalho também, e recentemente em Marketing, Publicidade e Propaganda, também um MBA. Na área mais de pós-graduação, estrito sensu, eu fiz um mestrado em Educação numa Universidade Federal, em que eu analisei o contexto educacional, e o meu doutorado, eu fiz o doutorado em Teologia na PUC, terminei em 2018, 2017, 2018, por aí. Essa é a minha caminhada acadêmica. Também tenho alguns livros, tenho 8 livros escritos, a maioria deles sobre teologia, gestão de igrejas, missão, que é uma área que eu gosto muito, e tenho 2 seculares. Um eu falo dos desafios do educador e o outro, sociologia da religião. Também faço uma análise histórica desde o início desse movimento até os dias atuais. Essa é um pouquinho da minha história, da minha formação e do que eu tenho produzido aí nos últimos tempos. Não é fraco não, hein? Eu amo estudar. Ah, Jesus! É forte demais, meu amigo. Que bom. Isso aí, isso é exemplo, né? Para as pessoas que estão conosco, os nossos alunos. É desse jeito que tem que ser, estudando sempre, aprendendo sempre, crescendo sempre. E o último ponto, meu amigo, da nossa live é acerca da sua matéria. Não é uma matéria tão importante, uma matéria que tem um fundamento. A sua matéria é uma matéria de fundamento. Exegese bíblica, ela é o início de tudo. A pessoa vai ler a Bíblia e não souber fazer uma boa exegese, ela já começa com tudo errado, né? E daí para frente, para consertar, não vai ter conserto. Então, fala um pouquinho aí do que você vai ensinar. Eu peço sempre ao professor assim, o professor vai ensinar sobre isso, não vai dar aula aqui, mas vai apontar o que essa disciplina, o que essa aula, o conteúdo que você vai expor no dia da sua aula, para o pessoal ter uma noção do que é a sua matéria. Muito bem.
essa matéria ela é fundamental em qualquer pessoa que esteja estudando teologia, ou qualquer cristão que queira interpretar a Bíblia. E todos nós interpretamos a Bíblia. Aliás, nós interpretamos a todo tempo, né? Então, a disciplina que nós vamos ministrar é exegese bíblica, os fundamentos da exegese. É uma introdução ao tema da exegese. A exegese ela anda lado a lado com outra disciplina teológica, que é a hermenêutica. Então, é bom a gente diferenciar. A hermenêutica, que é a ciência da interpretação bíblica, ela fala para nós quais são as regras. Desligou a luz aqui, mas vocês estão me enxergando, né? Ela fala quais são as regras para uma boa interpretação bíblica, quais são os passos a seguirem. Isso é hermenêutica. Ela é uma teoria, né? Ela diz assim, para você interpretar a Bíblia, você precisa seguir esses passos. A exegese, ela é a parte prática. Roy Zuck, um autor que fala sobre exegese, ele diz de forma bem simples: a hermenêutica é a receita do bolo, a exegese é o fazer o bolo. Vamos lá, mão na massa. Então, a exegese é a mão na massa, como eu vou interpretar a Bíblia. E quando nós falamos isso, nós queremos dizer o seguinte: existe a possibilidade de uma leitura bíblica pessoal, sem muitas regras de interpretação. Aquela leitura devocional que a gente faz todo dia e que normalmente Deus fala conosco. Essa é uma leitura até bem pentecostal, né? A experiência, é Deus falando com a gente lê um texto e aquele texto se aplica a gente. Existe esse tipo de leitura. Mas existe um tipo de leitura bíblica que tem que ser uma leitura mais cuidadosa, seguindo alguns procedimentos, para que você entenda de fato o que a Bíblia está querendo dizer. E quando eu faço esse tipo de interpretação, eu estou fazendo uma exegese. O que é uma exegese? Apesar que vai ser mais na aula, mas simplesmente bem fácil. É tirar para fora do texto bíblico o significado daquele mesmo texto. Porque nem sempre o significado de um texto está explícito. Eu preciso entender algumas coisas que estão se relacionando com o texto para que eu possa tirar daquele texto o real significado, a verdadeira mensagem daquele texto bíblico para mim, para a igreja, e assim a gente consegue pregar, ensinar e realizar estudo bíblico. Então, exegese é isso, é olhar para o texto e tirar do texto. E por que a exegese é importante? Porque tem gente que faz, em vez de fazer exegese, que é tirar, é fazer uma exegese, é levar para o texto aquilo que eu acho. Veja, repito, às vezes nossa leitura pode ser pontual, devocional, e a gente interpreta de uma forma mais simples, mas numa regra de pregação, um conhecimento mais profundo da Bíblia, exige, pastor Isaías, que eu não leve a minha pré-concepção. Eu tenho a minha linha de doutrina, minha formação, a história da minha família, a história da minha cultura, mas eu não posso levar isso para a Bíblia. Eu tenho que olhar para a Bíblia e deixar a Bíblia trazer até mim, a palavra de Deus vir até mim com a mensagem pura. Então, para eu interpretar a Bíblia para hoje e aplicá-la para hoje na minha vida, na minha igreja, eu preciso primeiro entender o que aquela mensagem quis dizer naquele contexto, naquela história, naquele momento. A interpretação correta é entender o que Paulo quis dizer quando escreveu aos Coríntios, o que Lucas quis dizer em Atos. Eu preciso entender isso. Quando eu entendo isso, eu consigo retirar aquela interpretação e aplicar na minha vida. Alguém está dizendo que está sem áudio. Você está me ouvindo? O pessoal está ouvindo? O pessoal está ouvindo aí? Estou ouvindo bem. Então, tá bom. Então, é isso que é exegese, é eu tirar. E aí tem alguns desafios exegéticos que a gente precisa se relacionar. Por exemplo, desafio cronológico. A Bíblia foi escrita, os últimos textos, há cerca de 1.900 anos. Veja, faz muito tempo. A Bíblia levou 1.600 anos de escrita, aproximadamente, entre o primeiro registro e o último registro. Portanto, nós temos uma distância cronológica muito grande
dos primeiros escritores da Bíblia e do último, que foi João, escrevendo o Apocalipse, como nós acreditamos. Então, eu tenho um desafio do tempo. Se coisas de 20 anos atrás já estão ultrapassadas e eu preciso entender na luz do seu contexto, imagine a Bíblia, que tem 2000 anos, em média, que eu tenho que interpretar. Então, desafio cronológico. O desafio cultural. A cultura de hoje, por exemplo, eu sou do Paraná. Eu vim para o Rio de Janeiro, eu tive que me adaptar em alguns termos, algumas palavras que para mim era comum no Paraná, no Rio de Janeiro não é. Eu tive que me adaptar com um estilo de viver carioca, né? Porque cada estado, cada região tem a sua forma. Agora veja, nós estamos falando de uma cultura antiga do Oriente que está entre 2 e 3 mil anos atrás. Então eu preciso entender aquela cultura, o que é cultural para aquele tempo e o que é normativo e atemporal para nós. Eu preciso entender isso. Então, desafio cultural é outro exemplo. Desafio geográfico. Há detalhes bíblicos, vales, montanhas, deserto, Samaria, que envolve a questão geográfica, que eu preciso entender isso, senão eu não vou conseguir entender algumas nuances do texto, alguma coisa que o texto está querendo dizer e que eu não vou entender. Por que João 4 diz que era necessário passar por Samaria? Por quê? Tem uma questão geográfica ali, tem uma questão cultural, eu preciso entender isso. Então, cronologia, tempo, cultura, eu preciso entender a questão linguística. O português é a nossa língua, mas a Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita em hebraico, o Antigo Testamento, parte em aramaico, pouca parte, e o Novo Testamento em grego. E a forma de construção da língua, a forma dos idiomatismos do hebraico, do grego, são diferentes da língua portuguesa. Por exemplo, eu consigo falar para uma outra pessoa, usando o inglês, por exemplo, para os Estados Unidos, falar para um americano, olha, eu vou quebrar teu galho. Como que eu diria isso para um americano? Se eu falar literalmente, eu vou quebrar teu galho, ele não vai entender nada. Mas para nós, brasileiros da língua portuguesa, dentro da nossa cultura, entendemos os populismos da língua brasileira, da língua portuguesa, nós vamos entender o que está ali. Eu vou ajudar, eu vou dar uma forma de te ajudar. Assim é o hebraico. O hebraico tem idiomatismo. Por exemplo, tem um texto de Amós que diz que Deus deixaria o povo com dentes limpos. O que é isso? Eu tenho que entender o que o profeta Amós está querendo dizer, o que Deus está falando por ele. O paralelismo poético dos livros que nós temos, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Eu preciso entender esses detalhes literários para poder interpretar correto. Eu não posso pegar a fala dos amigos de Jó e fazer uma doutrina. Eu não posso pegar a fala do diabo e fazer uma doutrina. Então, eu tenho esse desafio literário de entender a estrutura gramatical, como aquele texto foi escrito. E, a partir desse entendimento, eu consigo extrair dali a mensagem para aplicar nos dias de hoje. Então, o desafio literário é um deles. Outro aspecto, o desafio teológico. A Bíblia não é um livro de história, ainda que ela tenha muita história. A Bíblia não é um livro de ciências. A Bíblia não é um livro de biografia. A Bíblia é o livro da revelação de Deus, é o livro de Deus. É o livro que, de Gênesis a Apocalipse, Deus decidiu se revelar. E ele se revelou em cada momento da história, de um determinado momento. Mas em cada história dessa, há uma implicação teológica. Há teologia demais em Gênesis, em Números, em Josué, em Salmos, em Isaías, em Mateus, em Atos, em Coríntios, nas cartas de João. Há teologia. Então eu tenho que olhar ali e entender qual é a teologia que está implícita, e esse é um desafio teológico da interpretação bíblica. O desafio prático. Eu posso ler um texto bíblico e não entender nada, porque o grande desafio é construir uma ponte entre o mundo da Bíblia e o mundo de hoje. Então, eu preciso, pela exegese, fazer uma aplicação prática do que a Bíblia está querendo dizer. Esses
São alguns dos desafios que nós vamos falar. E nós vamos entrar também numa parte mais prática. Como fazer, então, uma exegese? Vamos utilizar um método, que é um método histórico-gramatical, que é um método muito utilizado, é o método que eu reconheço que é um bom método para o estudo bíblico. Então, na prática, nesse dia da aula, nós vamos chegar lá, gente, como que faz? É assim, ó. Primeiro você vai fazer isso, isso e isso. Segundo, então, análise literária e textual. Segundo, análise histórica cultural. Terceiro, análise semântica. Quarto, a síntese do significado. Quinto, a aplicação prática. Nós vamos fazer isso na prática, porque exegese é prática, não é só teoria. Então, é mais ou menos isso que nós vamos discorrer lá no dia da aula. Meu Deus! Chega logo esse dia, né? Eu acho que é em agosto, não é? Maravilha, maravilha. Só olhando lá no cronograma, mas que coisa linda. Já foi um aulão aqui, tenho certeza. Meu Deus, muito bom. A gente ficava aqui a noite toda. Teve um aqui, eu queria que você comentasse aqui, eu achei muito bacana. Eu sei que a hora da live já está indo embora, já vai para 40 minutos, a gente nem percebe. Mas o Leonardo Araújo escreveu assim, ó, o maior desafio que eu tenho ao ensinar é cada um tem a sua interpretação. É muito complicado expor a ciência da interpretação das escrituras. Ele toca num ponto aí que é o que a gente vive, né? Essa questão do relativismo, tudo está certo, o que vale é o que cada um pensa, não existe verdade, não existe nada absoluto. E cada um acha que pode pegar a Bíblia, ler, e muitas vezes não sabe nem compreender, quanto mais interpretar, né? A gente sabe a questão da dificuldade da leitura, da educação básica que eu estou falando. As pessoas leem, não entendem o que está escrito. E ainda vem a questão das diversas versões que nós temos, né? Assim, porque temos tantas versões e temos versões hoje ainda em língua portuguesa que são versões bem arcaicas, que têm um português difícil de compreender, dado ao tempo que elas existem. Temos versões modernas com um português bem simples de compreensão, mas eu vejo muito essa questão de pessoas que pegam a Bíblia, leem e interpretam do jeito... Nem interpretam, elas expressam algo que não está escrito ali, mas é aquilo que elas pensam e argumentam desse jeito. Cada um tem a sua interpretação. Fala um pouquinho disso aí para a gente, sem alongar demais a live, mas eu queria te ouvir sobre isso. Excelente abordagem do Leonardo, tá? Isso é muito importante. Isso é um mito criado, né? Principalmente o mito que diz que com a reforma protestante cada um tem a livre interpretação da Bíblia. Não é. O que a reforma protestante potencializou foi o livre exame, o livre acesso, a livre leitura da Bíblia, e não a interpretação livre. Então, historicamente, isso está errado. Segundo ponto, ninguém deve ter interpretação particular. Esse é o melhor dos mundos, tá? Não existe a minha interpretação e a tua interpretação, pastor Isaías. Quando a gente lê a Bíblia, existe uma interpretação. Essa é a verdade. Pode ser que a minha interpretação esteja errada e a tua certa. Pode ser que a nossa esteja errada e do irmão ali da outra igreja esteja correta. Ou pode ser que a dele esteja errada e a nossa certa. A verdade é que existe uma única interpretação. De onde surgiu esse mito de que cada um tem a sua interpretação? É justamente, como você bem pontuou, um método característico desse momento, em que a interpretação não está na Bíblia nem no contexto onde ela foi escrita, mas no leitor. Ou seja, o leitor lê a Bíblia e interpreta do jeito que quiser. Isso é fruto da pós-modernidade relativista desse tempo, que diz que cada um pensa o que quiser e tem a verdade que quiser. Essa não é a verdade. Então, vamos lá. A interpretação bíblica é uma só, ok? Agora, a aplicação bíblica é outra história. Eu posso ler um texto e interpretar esse texto corretamente à luz do seu contexto, mas eu posso aplicá-lo de diversas formas. Eu lembro quando eu estava no seminário que o nosso professor de homilética 2 ou 3, não lembro, ele disse o seguinte: vocês vão ler um texto, uma perícope, uma porção de texto, e vocês vão fazer 10 sermões, 10 mensagens em cima desse mesmo texto. Foi um desafio,
né? Porque a gente achava que nunca ia conseguir um negócio desse. Mas sim, foi possível. Então, ainda que a interpretação fosse a mesma para os 10 sermões, a aplicação podia ser diferente. Então, às vezes eu posso ler um texto, eu interpreto ele corretamente e eu aplico aqui numa forma. Mas num momento, numa segunda leitura, eu posso aplicar de uma forma diferente. A aplicação pode ser mais do que uma. A interpretação é apenas uma. É aquilo que o autor quis dizer quando ele escreveu ali. A interpretação é o que Paulo quis dizer para os coríntios quando ele falou sobre a ceia do Senhor. Existe uma interpretação sobre isso. Agora, eu posso trazer para hoje e aplicar de forma diferente na minha igreja, na forma de compreender a ceia, se é memorial, se é sacramento e assim por diante. A aplicação pode ser diferente, mas a interpretação é uma só. É claro que nós somos limitados. As diferentes tradições teológicas interpretam textos de forma diferentes. Por que isso? Primeiro, fruto dessas diferenças do ser humano, do ser, fruto da nossa limitação, porque nós não temos uma percepção total. E aí, fruto também das nossas preconcepções, que é o que eu falei no início, da exegese. Eu levo para o texto a minha compreensão. Por exemplo, eu sou um pastor de linha pentecostal. A minha interpretação, por mais que eu tente ser neutro na hora de ler, no momento que eu preciso tomar uma decisão no texto, a minha decisão vai ser a partir de uma explicação pentecostal. Tá certo? Então, é essa a diferença. A interpretação é sempre uma, as aplicações são variadas e são várias possíveis. Meu Deus. Forte, meu amigo. Linda, 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 linda explicação. Glória a Deus pela sua vida. Assim, eu não gosto de fazer lives muito longas, não, né? A gente já vai para 45 minutos. Passou que eu nem vi, né? Uma live maravilhosa. Tenho certeza que o pessoal está aí gostando, né? Alguns estão falando ali que desejam fazer o curso. Eu quero fazer dois avisos importantes para a gente poder encerrar. O primeiro é que a gente vai fechar as inscrições, as matrículas da turma de março. Tá? A gente abriu as matrículas em fevereiro, matriculamos durante o mês de fevereiro, o curso começou em março. Então, essa é a turma de março e a gente vai fechar as matrículas no último dia do mês de março. Então, se você ainda não é aluno, quer se matricular, aproveita enquanto as matrículas estão abertas para essa turma. Por que eu digo para essa turma? Porque você vai caminhar junto com ela, né? As aulas que você perdeu, elas estão na plataforma, você vai poder assistir e vai continuar caminhando junto com a turma. Depois de março, né, a gente vai verificar com o pastor se ele vai permitir que a gente abra outras turmas nos outros meses, mas se assim acontecer, não será para essa turma. Nós vamos formar outras turmas e os alunos que entrarem em abril, maio, se o pastor permitir esse método, vão entrar nos módulos seguintes e só vão poder concluir o curso no mês final, depois que ele vai fazer o módulo 1 lá no final. Então, se quer entrar na turma de março, que é essa que está acontecendo agora, que é a turma certa, até o último dia desse mês as matrículas estarão abertas, então aproveite. Segundo aviso que eu quero dizer é que nós estamos recebendo medidas restritivas no Rio de Janeiro. Hoje recebemos já uma cartilha com algumas orientações e estamos analisando junto com o pastor Silas para a gente ver o que nós vamos fazer em relação às aulas presenciais, tá? Então, as aulas presenciais, nós vamos avisar, nós temos 3 grupos do curso, já grupos do WhatsApp, assim como temos também um canal lá no Telegram, e nós vamos avisar, vamos também mandar por e-mail qual vai ser o procedimento a partir dessas medidas restritivas aqui no Rio de Janeiro, porque nós temos aulas presenciais em 2 unidades, na ADVEC Taquara, às quintas, e na ADVEC Sede, na Penha, às sextas. As aulas são sempre de 8 às 10, e nós transmitimos ao vivo pela sala de aula para os nossos alunos que estão espalhados pelo mundo. Né? Acho que eu te falei assim, a gente tem aluno já na Bélgica, estava até aí um dos alunos na live, tem vários alunos em Portugal, temos um núcleo, acho que já está com mais de 20 alunos lá em Portugal, na DEVEC Portugal, temos alunos que são missionários na Bolívia, temos alunos na Espanha, temos alunos nos Estados Unidos. Então, esses alunos assistem às aulas ao vivo pela sala de aula.
E se nós não pudermos fazer a aula presencial, nós vamos fazer a aula transmitida, tá? Nesse modelo. Cada um vai estar na sua casa, vamos receber o professor no estúdio e vamos transmitir a aula do professor para todos os alunos pela sala de aula. Alguém botou ali, ó, eu já estou na turma, mas moro no Espírito Santo. É isso aí, Alessandro, Deus te abençoe. Tu botou lá Portugal. Ó, que coisa linda. Você é aluno do curso, escreve aí para a gente de onde você é, que vai ser, a gente vai ficar muito feliz de ter essa memória aí na live. E esses são os avisos, né? A gente hoje está liberando já a aula, o conteúdo da aula 3. A gente desenvolveu assim, uma metodologia bem interessante, que nós liberamos na sala de aula o conteúdo antes da aula, que é para o aluno poder ler. E quando ele chega na aula, eu como professor, você também acho que concorda comigo, sempre acreditei nisso, quando o aluno chega na aula já tendo lido o conteúdo, já tendo estudado um pouquinho que seja, a aula flui muito melhor para ele. Ele aprende muito mais. A gente fala isso na escola dominical, né? Leia a sua lição em casa, antes da aula da escola dominical. E a gente tem feito isso no curso. Então, o material da aula 3, que é uma aula de bibliologia com o pastor Gilmar Chaves, a ser ministrada nessa quinta e nessa sexta, colocando aí entre aspas, vamos ver se vai ter presencial ou não, mas se não tiver presencial, nossa ideia é fazer aula transmitida e cada um assiste na sala de aula, na sua casa, pela sala de aula online, sobre bibliologia, Bíblia, sua história, inspiração e autoridade. O material já está lá, já coloquei a apostila. Agora, depois da live, estou colocando os exercícios, colocando os fóruns. Então, você que é aluno, acessa e estuda para quando chegar no dia da aula, a aula render muito mais para você. Para a gente encerrar, meu amigo, eu aprendi com um pastor na primeira live que nós fizemos que a gente tem que fazer um Somos Um. Somos Um é nosso símbolo na DEVEC, né? A gente é o nosso lema, Somos Um. E eu quero fazer um Somos Um com você. E peço a todo mundo que está na live, faz um print aí, ó. Quando a gente fizer o Somos Um, faz um print da tela, compartilha no story, marca a faculdade, @faculdade Vitória em Cristo. O meu perfil está aí marcado, tá pinçado aí nos comentários, tá? Quem quiser também falar comigo, é só clicar, tem lá o meu Linktree, tem meu WhatsApp, tem tudo lá para você entrar em contato. Também, se você ainda não segue a faculdade, siga. Se você ainda não assinou, não se inscreveu no canal do YouTube da faculdade, se inscreva. A gente está precisando aumentar o nosso número de inscritos. Faz um print, compartilha, marca a faculdade, que vai ser bênção. Pode me marcar, marca o pastor Assi também. Tenho certeza que ele vai ficar feliz. Vamos fazer um Somos Um? 1, 2, 3 e... Já deu! Amém, meu amigo. Ó, Deus te abençoe. Meu coração para você. Sempre, sempre muita saudade. Quero te ver. Vamos combinar um dia para a gente tomar um café e conversar mais um pouquinho sobre teologia. A gente deixa filmando e transmite para o povo. Manda uma mensagem para o pessoal. Gente, obrigado, meu amigo. Obrigado por essa noite, por compartilhar esse momento com você. Foi muito bom. Agradeço a todos que ficaram aí nos ouvindo com paciência. Que Deus abençoe a todos e que possamos estar mais juntos ainda, servindo a Deus. É um prazer. E vamos amar a Bíblia, ler a Bíblia, interpretar e aplicar. Nós precisamos disso. Nós precisamos de uma igreja firmada na palavra. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Deus te abençoe. Vai na paz.